Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui rapidinho com essa vermelhidão aqui porque eu fui picada, está coçando pra caramba. Eu vim aqui rapidinho fazer, não, acho que não vai ser rapidinho não, gente, sendo bem sincera. Porque tá me vindo passar uns recados pra vocês, eu peço até desculpas pelo barulho, mas quando eu falo rapidinho é porque eu tive que improvisar, colocar pra gravar, aquelas coisas de mensagem espontânea que me vem, tá? E inclusive eu tô gravando na vertical, porque preguiça de arrumar a câmera, enfim, para formato de YouTube, não quero botar no programa para editar. Pensei em soltar isso aqui no Instagram, mas não vou. Isso aqui vai ser pro YouTube, tá? E me veio falar algumas coisas, tá? Que, de novo, downloads, me vieram mensagens, né? Mas não vou entrar em detalhes, enfim, para tentar fazer isso aqui andar o mais rápido possível, porque senão vai ficar longo demais o vídeo. Mas vamos lá, várias coisas. Primeira coisa que me veio, tá? Me vieram algumas mensagens. Se vocês já assistiram um vídeo que eu soltei, acho que foi ontem, que foi o vídeo de energia astral, né? Falando que de outubro e novembro a gente vai ter, né, uma energia mais caótica, porque as polaridades, eu não lembro se o título do vídeo era polaridades intensificadas ou exacerbadas, agora eu não lembro qual foi o título que eu coloquei, mas é essa coisa, né, gente, de extremismos, a gente vai estar num extremismo bem grande. E por que que isso está acontecendo? Eu vim aqui falar um pouco mais, esse vídeo vai ser mais astrologuês, tá, para ajudar vocês, porque eu acho que as pessoas gostam um pouco dessa coisa astrológica. As pessoas gostam de sentir um pouco dessa firmeza astrológica, não sei porquê, né? Porque muita gente não entende. Mas eu quero dar pra vocês também, eu não vou ficar aqui só falando astrologuês, uau, ela sabe astrologia. Não, eu quero dar pra vocês ferramentas também, tá? Pra ajudar. Por isso que eu não faço nada sem propósito, gente, tá? Ponto. Primeiro, tá? Por que que tá acontecendo isso? A gente tá... Vocês lembram que no ano passado, eu acho que inclusive foi por volta dessa época, tá? Outubro. A gente teve em outubro, depois eu acho que a gente teve em dezembro, depois foi em fevereiro, um negócio assim. A gente teve 3 quadraturas, que eu falei, né? Que a gente ia ter quadraturas de Marte com Plutão. Marte em Leão, com Plutão que já estava em Aquário. Por que que quando a gente tem aspectos, não é nem quadraturas, quando a gente tem qualquer aspecto de Marte conversando com Plutão é importante, né? Eu já expliquei isso pra vocês. Porque... Ai, cadê meu negócio? Eu não desliguei. Tenho que desligar aqui, porque senão daqui a pouco começa pipi. Porque, gente, Marte... porque eu deixei um alarme aqui pra soar, porque, né, se alarme se a gente não tiver alarme, né, a gente tem problemas mentais e a gente não lembra de nada. Aí, é só eu colocar pra gravar, e eu coloquei pra gravar justamente ao invés de colocar na câmera, porque senão fica muito grande e o YouTube enche o saco, eu coloquei pra gravar no negócio do Instagram. Porque aí ele já grava, como é que fala? Comprimido, né? Aí facilita pra mim, massa. Mas aí não dá pra editar, maravilhoso. Aí o povo toca a campainha, é sempre assim, né? Jatobá, Zuzu traz gambá, é sempre porque é pra me dar problema, que é pra eu passar vergonha, né? Os peitos saem do sutiã, cai um astronauta do céu, é sempre assim a minha vida. Mas vamos lá, voltando, foca. O que acontece? Os peitos saem do sutiã, gente, só eu mesmo. Mas gente, esse tipo de coisa, né? As coisas que só acontecem comigo. Tá. Toda vez que a gente tem, né, Marte conversando com Plutão, tá? E aí quando eu falo conversando, é isso que eu falo da astrologia. Conversa pode ser, são o que a gente chama de aspectos na astrologia. E aí pode ser qualquer aspecto, tá?
conjunção, sextil, trígono, quadratura, oposição, quincúncio. E aí, gente, eu falo pra vocês aquele negócio que eu falo da astrologia, não só a astrologia evolutiva, que é que eu trabalho, mas a astrologia de cura, digamos assim, né? Porque eu trabalho uma astrologia evolutiva ligada para a cura pessoal, tá? Não é só evolutiva. Nesta pegada astrológica que eu trabalho, não existe bom e ruim, tá? Vamos tirar isso da cabeça. Não existe aspecto maléfico e benéfico, que muito astrólogo e muita gente já enfiou na cabeça. Conjunção, sextil, como chama? Trígono é legal, é do bem, e quadratura, oposição é do mal. Não, para com essas coisas, tá? Não. Já tô bom, meu filho, tá vendo? Gente, é só eu falar, tá vendo? Ele se jogou de cabeça, samba lelê da cama. Você vai quebrar a cabeça, meu filho. Fala oi. Ô, meu amor. Ô, meu neném. Por que você faz isso? Porque você é maluco? Vamos cantar a música que a mamãe fez pra você quando você nasceu, que você era neném, que mamãe compôs pra você. O Jatobazinho é um cara legal. Ele é branco e preto e especial. O Jatobazinho é um nenenzão. Ele é o gatinho do meu coração. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. E de mamãe. Como gosta da música dele, gente. Olha como ele é lindo. Mamãe é tosca. Mamãe compôs essa música quando mamãe descobriu que ele era especial. Ai, mamãe, essa mãozinha, mamãe. Você quer descer agora? Então tá bom. Mamãe canta ele essa música todas as noites pra ele mimir. As coisas. Não sou normal, gente. Isso daí vocês já sabem, né? Tudo bem. Tô falando. As coisas que acontecem. Você vai ficar aí, cara? Então tá bom, fica aí. Tá até bom que você vigia pro Saruê não entrar aqui dentro, né? Pra não soltar nós, né? Muito bem. Maravilhoso, maravilhoso. Aí você pega ele de porrada e mostra que é o dono do pedaço. Tá, como eu tava falando. Nem lembro mais o que eu tava falando, gente. As coisas. Ele chega unhou minha coxa. Deve estar sangrando? Deve. Não posso fazer nada. Não vou parar de gravar pra fazer curativo, né? Mas como eu tava falando. Nem lembro mais o que eu tava falando. Ah, tá. O tipo de astrologia. Então vamos parar com essas coisas, tá? De maléfico, benéfico, enfim. Então, por que todo aspecto entre Marte e Plutão é importante? Já expliquei pra vocês. Marte é a oitava menor de Plutão, tá? É como se Marte fosse filhinho de Plutão. Como assim, Luciana? Né? A gente tem os planetas pessoais na astrologia, que são planetas de energias internas. Por isso que a gente chama de planetas pessoais. Eles estão num ciclo mais rápido, né? Eles estão numa órbita mais próxima da Terra. Gente, se eu olhar para baixo aqui, eu anotei muita coisa para não esquecer, tá? E aí, esses planetas internos, esses planetas pessoais, tá? Eles representam aspectos da nossa personalidade, tá? Então eles são mais ligados com coisas do nosso ego, mas não no sentido ruim, tá? Eles são no sentido ruim de ego quando eles estão voltados para a sombra. Mas é no sentido de ego, de desejo prático, sabe? Nessa coisa de... A palavra é muito desejo mesmo, tá? É de desejo.
de sentimentos, de ideias, de valores, de vontade, sorte, né? Mas não sorte no sentido de sorte divina, na fé pessoal que a gente tem na gente, a sorte que a gente faz da nossa vida, da nossa própria vida, sabe? Então é muito, enfim, é muito ligado à nossa personalidade, tá? Já os planetas que a gente chama externos, porque eles estão em órbitas mais para fora, mais externas, a gente chama de planetas transpessoais. Por que transpessoais? Eles são planetas mais coletivos, né? Eu gosto de chamar de planetas geracionais, porque eles têm mais a ver com planetas, com coisas mais de geração, são ligados mais a energias geracionais, e é transpessoal mesmo, tá? Eles são planetas mais coletivos. E eles não são ligados à nossa personalidade, eles são ligados à nossa consciência, tá? Por serem ligados a aspectos da nossa consciência, esses planetas, eles se manifestam na nossa vida. Primeiro, eles estão muito mais ligados à ideia coletiva, à nossa conexão com o coletivo, tá? E eles se manifestam na nossa vida de uma forma da seguinte forma: quanto mais consciente a gente está do nosso ser e do nosso papel como ser, mais controle a gente tem da agência desses planetas na nossa vida. E quanto mais inconsciente a gente tá da nossa alma, do nosso espírito, mais automático, quanto mais dormente a gente tá da gente mesmo, tá? Esses planetas vão agir de uma forma escondida e subconsciente. Que planetas são esses, né? Os planetas pessoais. A gente não fala Sol e Lua, tá? Porque Sol e Lua são muito internos. Planetas pessoais: Mercúrio, Vênus e Marte, tá? E porque Sol, Lua e Ascendente são coisas específicas, são a sua essência, tá? Aí os planetas pessoais: Mercúrio, Vênus, Marte. Júpiter e Saturno, eles não tem a ver com isso, eles são mais o ritmo com o qual que dita, né, o passo que você com o qual você expande. Sabe essa coisa que eu falo da vida, de expansão e contração, que é o ritmo, é o pulsar da vida? É isso que é Júpiter e Saturno na nossa vida, tá? É o ritmo que você decide andar, percorrer, com o qual você decide percorrer, tá? E os planetas externos, né, que são os planetas, de novo, transpessoais: Urano, Netuno e Plutão, tá? E por que eu tô falando disso, gente? Porque Urano, Netuno e Plutão, eles estão muito, né, ativos nos últimos tempos. E nesse ano, principalmente, tá? Fazendo coisas muito parecidas com o que aconteceu em 2020. Nem preciso falar o que aconteceu em 2020, né? De 2009 para 2020. Está acontecendo coisas parecidas de 2025 para 2026. Trabalhando karminhas. Lembra que eu falei na virada desse ano, o vídeo de virada do ano novo: karmas estão sendo despertados? Alguma coisa assim? Ativados? Usei essa expressão, tá? Melhor que eu falo lembra, eu mesmo não lembro. Peixes, hashtag peixes. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Várias coisas, tá? Pra explicar número um.
Antes disso, falar um pouco ainda desses planetas, depois eu volto. Urano, e eu sempre falo, né, esses planetas eles foram descobertos recentemente, né, relativamente recentemente na história da humanidade, né, e a gente vai descobrindo planetas à medida que a humanidade está pronta para expandir, para receber aquele tipo de arquétipo que aquele planeta representa, né, que aquele planeta engloba. Urano, gente, Urano, ele trouxe pra gente, né, a consciência intuitiva, tá? Netuno, a consciência espiritual. E Plutão, a consciência psicológica. Então, são 3 planetas que são muito importantes a gente ter noção da dimensão deles, tá? E como que eles trabalham isso na gente, tá? E aí, entrando no detalhe que eu tava falando, lembra que eu falei, qualquer aspecto que Marte faz com Plutão, tá? É importante. E a gente teve Marte em Leão fazendo aspectos, né? Ano passado, esse ano. Marte em Leão, gente, falava muito desse senso de Plutão em Aquário está pedindo uma autenticidade pra gente, tá? Que eu já tô falando há muito tempo, esse empoderamento da nossa autenticidade. Eu tô falando isso há muito tempo. Mas, quando tava falando com o Leão, eu lembro que eu falei pra vocês que tinha uma ideia de a gente tentar descobrir, né, esse empoderamento pessoal, com esse senso de autenticidade, mas Aquário tem aquele tom da gente entender que a gente precisa ter essa autenticidade e esse empoderamento pessoal, mas que a gente tem um papel ali na sociedade, tá? Que a gente veio servir também, que a gente se encaixa em algum lugar, que a gente foi criado como uma peça específica de um sistema. Então não é de forma egoísta, tá? Plutão em Aquário tem toda essa consciência social por trás. E quando ele conversava com Marte em Leão tava falando assim, tá, e você tá satisfeito com o que você tá criando? Com quem você é de verdade? Sabe? O que você tem dentro tá brilhando e conseguindo vir pra fora para expressar aquilo que tá sendo pedido de você como ser social, tarará, ou não? Era isso. Você tá conseguindo ter um senso de autorrealização? É por isso que muita gente começou a se revoltar e falar assim, cara, eu acho que não é a vida que eu quero, não. Começou a dar um 180 na vida, assim, né? Tava aqui e fez assim, acho que não. Sabe? Começou a rever a vida, tipo, que a conversa... Eu sempre falo, quadratura é uma chamada na chincha, sabe? Ela te enquadra e fala assim, ó, presta atenção. Né? É uma conversa séria, E a gente vai ter quadraturas importantes acontecendo, e a primeira delas está acontecendo agora, neste momento. Só que agora vai ser com Escorpião, tá? Com Escorpião. E Escorpião, gente, é uma energia diferente. Escorpião é um signo das profundezas emocionais e dos tabus. Escorpião não tem medo do feio. Escorpião, eu brinco, Escorpião adora um esgoto. Adora fuçar no esgoto.
Então, o que que o escorpião tá fazendo? Tá forçando todo mundo a ir pro seu esgoto pessoal. E falando assim, ó, tá vendo toda esse lixo, esse esgoto que você tem dentro de você? Primeiro, né? Primeira coisa, aí já entra a numerologia. A gente tá vivendo um número de ano 9, tá? E 9 é o número do encerramento das coisas. Ano que vem é um ano de número 1, onde tudo se inicia. É um número de agência pessoal, de independência. Então, assim, se ano que vem é um número que você tem que ser um líder, que você tem que ser você, íntegro. Então, meu filho, esse ano você tem que dizer adeus pra tudo, no que não dá pra levar mais, né? Não dá pra levar mais. Acabou. C'est fini. Então, só essa quadratura com o escorpião já tá forte falando isso. Tá vendo esse tanto de oportunidades que você teve com eclipses, com isso, com aquilo outro? Se até agora você não fez nada, meu filho, e esse último eclipse em peixes, eclipse total de lua em peixes, que é o signo da dissolução, das despedidas, o eclipse total de lunar. Todo eclipse lunar é para você se limpar emocionalmente, total. Em peixes, de novo, que é o signo da dissolução, onde a gente está tendo Netuno e Saturno em peixes também. Aliás, em Áries, né, que acabaram de sair de peixes. Falando de uma reconstrução. Então, um monte de coisa falando assim, ó, já tinha que ter despedido um monte de coisa. Se até agora você não despediu, com essa quadratura é assim, meu filho, é vai ou racha. É agora ou nunca. E é literalmente vai ou racha mesmo, senão você vai rachar. E Plutão não brinca, Plutão te racha. É aquilo que eu te falei. Quanto mais inconsciente você estiver dos planetas externos, mais falta de controle e de agência você tem sobre a ação deles. E Plutão é o planeta do poder. Então ele vai ter muito poder sobre você. É por isso que muita gente passa por muita tragédia sem entender o que está acontecendo. É porque não está conectado com o seu próprio caminho, o seu próprio trajeto. Porque Plutão vai te endireitar na marra. Ele vai falar, você não fez isso ainda não? Então tá bom, então vou fazer. E é do meu jeito agora. Você não tá me ouvindo? Eu tô te colocando um monte de migalhinha. Você não tá comendo nenhuma? Então vou colocar um baita de um pedaço de pão pra você engolir ele inteiro, goela abaixo. Vai ser mais difícil. Mas você vai ter que engolir. E sem um copo d'água. Vai rachar sua garganta todinha. Não me interessa agora. Quem mandou não comer de migalha em migalha? Plutão é assim, gente. Plutão não tem dó. Já falei pra vocês. Tá? E, de novo, né? Em Escorpião, ele vai fazer você ver, encarar sombras difíceis, te botar lá no seu esgoto. Lá no seu esgoto. E aí o que que acontece? Marte, que é o planeta da ação, vai fazer você fazer vai te levar para duas polaridades. Ou você vai realmente encarar aquilo ali, se encantar e falar assim, cara, massa o que eu tenho aí, hein? Nossa, eu posso usar isso a meu favor. Mas isso, se você resolver ficar lá dentro e realmente entender o que está acontecendo ali e não ter medo e ser o guerreiro corajoso que Plutão está pedindo. Agora, se você continuar, igual muita gente quer continuar, fugindo da própria sombra, fugindo quando você for colocado no esgoto,
Ou você fechar os olhos, ou virar e querer subir a escada de novo, igual muita gente ainda quer, o que vai acontecer? A sombra vai continuar, Plutão vai ficar te empurrando pra baixo, vai ficar tampando a tampa do bueiro e falar, não, você não pode subir de volta não, você vai ficar aí. Aí Marte, que é o guerreiro, fica reativo lá dentro, eu quero ir embora, eu quero isso, eu quero aquilo, e começa a projetar tudo nos outros. Porque tudo que ele tá vendo lá embaixo, ele vai ficar, você é isso, você é aquilo, tá? Porque não me deixa sair. E é por isso que eu tô falando, que as polaridades vão estar difíceis. E é por isso que às vezes a gente vai estar se achando insuportável. Porque vai ter coisa lá embaixo que a gente vai estar difícil da gente mesmo engolir. Da gente estar olhando e falando assim, cara, isso de novo? Eu não acredito que até hoje eu não consegui lidar com isso. Eu não tô me aguentando. E é literalmente isso. Eu não estou me aguentando. Porque tem coisa lá dentro que você achava que já estava resolvido e não está. E você fala assim, eu não acredito que o buraco era mais fundo. Sim, é mais fundo. É sempre mais fundo, tudo é sempre mais fundo. A expansão é sempre eterna. Tá? Por isso que a gente tá sem paciência da Silvassauro, como diz o outro. Então, é pra gente ter paciência com a gente e com os outros também. Principalmente com os outros, gente. Porque o que vai ter de gente ignorante que não tá entendendo o que tá acontecendo e vai projetar na gente, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. É um momento muito introspectivo. E a gente tá numa temporada de Libra, é procurar ter equilíbrio, tá? E não só isso. Temporada de Libra... Libra é o signo dos relacionamentos. E eu não sei se vocês estão assistindo a todos. Nos últimos 2 vídeos, eu fiz tiragens para os elementos. Eu não sei se vocês estão. Provavelmente vocês estão fazendo isso, né? Vocês estão assistindo só o elemento que interessa a vocês. Mas, quem é do elemento ar, tá? Ou se vocês tiveram o interesse de assistir a todos os elementos, os signos de ar, tá sendo pedido aos signos de ar, tá sendo muito focado essa coisa de relacionamento nos signos de ar, tá? Repensar a forma como eles interagem. Essa coisa das interações está muito forte em signo de ar, porque isso é importante para todo signo de ar. Interação é muito importante para eles. Só que o que me veio? A gente tá com Urano Urano conjunto com Sedna até o ano que vem, tá? E Sedna, eu já falei pra vocês, trabalha nossos karmas cósmicos. Urano tá conjunto com Sedna em Gêmeos, tá? Trabalha nossos karmas cósmicos de traição e de sobrevivência. E tá pedindo uma mudança de mentalidade mesmo, tá? Para todo mundo, no coletivo. É um trânsito que tá pedindo isso para todo mundo no coletivo. E aí me veio muito como que a gente pode lidar com essa polaridade, tá? No geral. A gente seguir o que foi pedido para os signos de ar. Já que esses 2 planetas estão em Gêmeos, e Gêmeos é signo de ar, a última tiragem falou para o signo de ar se colocar no lugar do outro. Mas não é de qualquer jeito, tá? De empatia, não. Tenta ver a origem da onde aquela pessoa vem, desde a formação daquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem aquela opinião, ela formou aquela crença, não é à toa, gente. Ela tem um histórico de vida que levou ela a virar aquilo, tá? Vamos supor, a pessoa, ela é, sei lá, ela acredita que
Vou pegar um negócio aqui bem... Ela acredita que todo mundo, todo santo cidadão, inclusive criança, todo mundo tinha que andar armado até os dentes na rua. Você fala assim, gente, isso é absurdo. Isso é inaceitável. Sem noção essa pessoa. Tenta entender antes de julgar, tá? Que o problema do mundo é que tá todo mundo cheio de razão e as pessoas não tentam ver da onde a pessoa tá vindo, de onde tá vindo aquela opinião. Aquela opinião, ela vem de uma ferida, de novo, de todo um sistema de criação, que é ancestral muitas vezes, tá? Por que que a pessoa vai pensar daquele jeito? Muitas vezes, ela é uma pessoa que às vezes, sei lá, ela cresceu num lugar violento, onde ela teve muita gente em volta dela que morreu baleado, que morreu assassinado por nada, que ela precisou, que na cabeça dela é assim, cara, se eu tivesse uma arma eu podia ter salvado minha família, sabe? Ou então, sei lá, por pouco a família dela não morreu porque alguém tinha uma arma e matou um psicopata que morava lá perto. Então ela tem essa crença de, cara, a arma salva. E às vezes, sei lá, ela tinha 5 anos de idade, pegou a arma e salvou a família dela. Então ela ficou com essa crença. Então é ter essa compaixão com o outro. Isso é compaixão, isso é empatia, gente. Sabe? Isso é empatia. Muita gente não entende o verdadeiro sentido de... Aliás, a maioria não entende o verdadeiro sentido de empatia, de compaixão. Isso ficou tudo distorcido. Tudo está distorcido hoje em dia. O que não está distorcido hoje em dia, gente? O que não está distorcido? Palavras de cunho pesadíssimo, estão distorcidas hoje em dia. Já falei pra vocês, muita gente não gosta que eu falo isso, mas eu não tô nem aí, é opinião minha. As palavras fascismo e nazismo, que são coisas assim, inaceitáveis na história da humanidade, hoje em dia são jogadas à torta e à direita, contra pessoas que têm uma opinião diferente da outra. Gente, o que é isso? O que é isso? Sabe? É inaceitável. É inaceitável. Já falei pra vocês, a própria expressão toque, né? Do transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno assim, que deixa a pessoa sem condições de conviver em sociedade. A pessoa, ela sofre, gente, sabe? Aí vem gente que é tipo assim, sei lá, o cachinho tá um pouquinho fora do lugar, a pessoa fala assim, fica arrumando que eu tenho toque. Você não tem toque, cara. Você não tem. Já falei, o uso das palavras é muito importante, o uso correto das palavras, gente. Vamos saber usar, sabe? Vamos saber usar o uso correto das palavras sem distorção, por favor. Isso tá acabando, isso cria, que é o que a gente mais tem hoje em dia, dissonância cognitiva. Isso é doentio. Inclusive, eu assisti uma entrevista outro dia de um cara, ex-funcionário da inteligência americana, tá? Que treinava as pessoas para trabalhar na agência americana de inteligência, e hoje ele é coach de pessoas, de marqueteiros, de lobista, de grandes, de gente que quer ser, enfim, qualquer pessoa que quer influenciar os outros, tá? De grandes empresários, o cara ganha fortunas fazendo isso. Ele estava ensinando na entrevista, falando, se você quer convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, é o famoso vender gelo para esquimó, só você criar dissonância cognitiva. E o jeito mais fácil disso é mudando o significado das palavras sem a pessoa nem perceber. Daqui a pouco ela tá concordando com você em tudo. E ele fez assim com o entrevistador. Eu fiquei chocada. Chocada. Por isso que a gente tá vendo o que a gente tá vendo hoje.
não caiam nessa, tá? Por isso que eu falo, gente, ter cultura é importantíssimo, tá? Discernimento é a palavra do século, tá bom? Inclusive essa coisa de Urano em Gêmeos tem muito isso do discernimento. Tá, essa é a primeira parte, tá? De se colocar no lugar do outro. Mas dessa forma, gente, vendo todo o histórico. E outra coisa que me vem também, a gente vai ter, lembra que eu falei da interação? Me veio também uma coisa, que o Urano é muito ligado como eu falei, né? Essa consciência intuitiva é muito ligada à mente superior. E essa coisa da interação que me veio dos signos de ar, me veio essa troca de aprendizado, sabe? De aprendizado com pessoas que têm um conhecimento, mais conhecimento que você. Essa vulnerabilidade intelectual que a gente tem que ter, essa curiosidade. Gêmeos, gente, é um signo muito curioso. É a curiosidade infantil, inclusive, não no sentido ruim. É aquela disponibilidade, aquela mente aberta que a criança tem de querer aprender tudo, sabe? Aquela humildade mesmo, de estar aberto para aprender com quem for e o que for. A gente tem que ter isso, sabe? As pessoas hoje em dia estão muito arrogantes de eu já sei tudo. Tem no Google. Eu perguntei pro ChatGPT. Gente, para com isso. Para com isso. As pessoas vão aparecer na sua vida, sabe? Esteja disposto a aprender. E qualquer pessoa pode ser um guru. Não coloca na sua cabeça que eu sou uma pessoa sábia, um intelectual, um guru espiritual. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser um animalzinho. Eu falo pra vocês, o Jatobá, ele é uma lição de vida pra quem convive com ele. Ele é uma lição de vida, tá? Outro dia que eu fui cantar num festival, eu fui os filhos, né, de um amigo, do Ricardo, guitarrista, que até veterinário me ajudou muito com o Jatobá. Eu fui mostrar pra eles, eu fui ensinar pra eles, tinha lá um pé de baru, né, da árvore da castanha do baru, e eu fui ensinar pra eles e foi uma troca, pra vocês verem o que é isso. Eu fui ensinar pra eles como que nasce a castanha do baru. Aí eu achei uma castanha ali jogada no chão, mostrei pra eles, é assim que é a castanha do baru, tarará, tarará. As crianças adoraram, acharam o máximo. Ficou por isso mesmo. Daqui a pouco, eles chegaram pra mim, tia, olha, ali atrás da quadra tem um monte de pé de baru, que não sei o que. Cara, eles chegaram com um saco. Eles descobriram aonde tinha um bosque lotado de baru. Eu tinha visto só uma árvore, fiquei procurando no chão um monte pra encontrar uma castanha pra mostrar pra eles como que nascia. Daqui a 10 minutos os meninos encontraram um bosque. Sabe? E ao invés de ignorar a criança... Gente, olha a inteligência dessas crianças. Em 5 segundos, eles entenderam como que era a árvore, o formato, a folha, porque eu mostrei pra eles, olha, a árvore é assim, tarará, tarará. Eles já identificaram no meio de um monte de árvore de cerrado, eles viram as árvores, viram a semente e saíram catando o saco que dava pra vender na feira. Então assim, sabe? Agora você imagina numa situação de sobrevivência. Não vai procurar não, menino. Cara, criança, não tem coisa melhor que você mandar a criança procurar. Criança acha tudo. Eles têm uma visão que a gente não tem. Então assim, a gente aprende muito, tá? Com qualquer pessoa, com qualquer coisa. Então fiquem abertos, tá? Aí vem outra coisa que eu ia falar pra vocês. Falei que esse vídeo ia ser longo e vai ser.
falar um pouco dos trânsitos. Para quem tem... Aí agora já falando mais de mapa astral pessoal, tá? Se vocês têm algum trânsito acontecendo neste momento no mapa de vocês com qualquer um desses planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, tá? E de novo, o que são trânsitos? Quando a gente tem qualquer planeta seu, o seu mapa astral pessoal, conversando com estes planetas em trânsito, tá? E aí conversando conjunção, sextil, trígono, quadratura, oposição, quincúncio, tá? Fazendo qualquer aspecto com qualquer um desses planetas, tá bom? Lembrando que Plutão está em Aquário, os primeiros graus de Aquário, acho que acho que 2 graus de Aquário, por aí. Bem no comecinho, todos estão no comecinho, tá? Urano também tá tipo 2 graus de Gêmeos. E Plutão também tá 2 graus. Aliás, falei Plutão. Plutão tá tipo 2 graus de Aquário. Urano tá tipo 2 graus de Gêmeos. E eu tô falando tipo, gente, eu vou abrir aqui a efemérides, porque depois eu falo o grau errado. Mas tá por aí, tá? Deixa eu vir aqui. Ó. Kédio. Meu Deus. Tá bem na minha frente Ó, primeiro, estão todos retrógrados, tá? Já começa por aí. Ah, tá tudo 1 grau, por isso que eu falei, tá. Então, Plutão tá 1 grau de Aquário. Urano tá 1 grau de Gêmeos. E Netuno tá 0 grau de Áries, tá? E tudo retrógrado, tá bom? Então tá bem no comecinho, gente. Tá bem no comecinho. E eu sempre considero aspecto com esses planetas quando a gente tem uma órbita, tá? O que é de até 2 graus? Até 2 graus. O que é até 2 graus? Se você tem qualquer coisa entre 0, 1 e 2, tá? Ou 29 e 28 graus. 0, 1 e 2 graus do signo em que esses planetas estão, tá? Ou 28, 29 dos signos anteriores. Eu vou chegar em detalhe, tá? Vou falar de cada um pra vocês não ficarem, Luciana, tá complicado demais. Calma. Eu considero influência, tá? Então vocês podem estar sentindo alguma coisa falando mais, tá? E aí, gente, de novo, dependendo com o que esse planeta está falando, tá falando com o meu Sol. Então vai estar influenciando o seu espírito, seu eu, seu senso pessoal. Tô falando com a minha Lua. Vai estar influenciando mais suas emoções, seus sentimentos, suas reações, suas memórias, sabe? Seu karma, enfim. Tô falando com meu Mercúrio. Sua mente, seu cotidiano, sua forma de tudo que eu tenho problema, falar, tá? Se comunicar, de interagir, sabe? Dependendo com o que está falando, com o planeta que está falando, ele vai fazer alguma coisa, tá? Luciana, estou com dificuldade de entender. E marca uma consulta de trânsitos, se você tiver interesse,
tá? Se não tiver interesse, não tem problema. Tô falando só caso alguém queira, tá? Então vamos lá. Vamos começar por Plutão, tá? Se você tem Plutão conversando com qualquer planeta seu, tá? Se você tem qualquer planeta entre 0, 1 e 2 graus de Aquário, qualquer signo fixo, Aquário, Leão, Touro, que eu falei? Aquário, Leão, Touro e Escorpião, tá? Aquário, Leão, Touro, Escorpião. Ou, tá? Ou 29 e 28 graus de dos cardinais, que é o quê? Capricórnio, Câncer, Libra e Áries. Se você tem qualquer planeta nesses lugares, tá? Plutão estará falando com estes planetas. E aí, o que Plutão vai estar influenciando e falando com esses planetas? Qualquer aspecto que Plutão estiver fazendo com esses planetas, Plutão vai estar falando da morte e do renascimento de alguma coisa, tá? Da transformação muito profunda dessa coisa. De novo, é a morte e o renascimento dessa coisa. O que é importante saber de trânsito plutoniano? De novo, é um trânsito que é te endireitar para o seu caminho. Quanto mais, de novo, aquela coisa, isso vale para todos os planetas transpessoais. Quanto mais consciente, mais empoderado você consegue, melhor você consegue controlar as rédeas desse processo. Só que quando o assunto é Plutão, gente, é muito importante, tá? Porque senão você sofre muito. Você sofre muito, tá? E quando você está vivendo um trânsito plutoniano, é muito importante você tomar conta do seu corpo, da sua saúde física. Cuidado com o seu corpo físico, saúde física, porque são coisas muito pesadas e densas, tá? Que exigem demais da gente. Abatem demais a gente, energeticamente, tá? Porque a gente está lidando com forças muito profundas, que exigem muita energia. Então toma cuidado com seus níveis energéticos, tá? Toma muito cuidado com seus níveis energéticos. Aliás, uma coisa que diferencia, inclusive, tá? E que é por isso que é importante nesse momento também, e que tá saindo em tudo quanto é jogo, gente. Tudo quanto é jogo. Larga de mão, não tenta controlar, larga do controle, larga do controle, larga do controle. Por quê? Quando a gente está lidando com planetas pessoais, que eu falei, que são planetas que têm a ver com a nossa personalidade, né? Mercúrio, Vênus e Marte, a gente tem mais ou menos um tempo linear. A gente lida mais ou menos com o tempo linear cotidiano. Mas quando a gente está lidando com planetas transpessoais, tá? Eu não falei que a gente está lidando com o plano da consciência. A consciência, ela lida com o tempo? Não. Então, tudo o que acontece com esses planetas não tem como saber quando que vai acontecer, tá? Não tem como apressar processo. É por isso que eu tenho um pouco de ranço de astrólogo, e aí a palavra é ranço mesmo. Eu tenho um pouco de ranço de astrólogo e de gente que vai atrás de astrólogo para saber, mas quando que isso vai acontecer?
Mas quando que isso vai resolver? Se te der uma data específica, gente, desconfia, tá? Desconfia. Ele pode te dar uma data de quando que vai iniciar o processo. Que é quando o trânsito começa. Mas quando que vai resolver? Depende do seu estado de consciência, depende da sua tomada de consciência. Ele pode te dar um deadline. Que é quando aquele trânsito vira e fala, ó, é mais ou menos aqui, tá? E outra coisa também, estes trânsitos de planetas transpessoais, tá? Quando a gente tá neles, a gente não entende o que tá acontecendo. Sendo bem sincera, nem quando a gente é astrólogo. Nem quando a gente é astrólogo. A gente só começa a entender o que eles querem, pra onde eles estão levando a gente, uns 2 anos depois. Sabe? Eu falo uns 2 anos depois, quando eles já estão, tipo assim, uns 2 graus. Geralmente 2 graus demora quase uns 2 anos, dependendo do planeta, às vezes é mais. Ou menos, dependendo do planeta. Mas geralmente é uma média disso. Por isso que eu falo 2 anos, porque eu tô falando dos 3, né? Dependendo é mais, dependendo é menos. Mas quando eles estão quando eles já deram uma separadinha, sabe? Do aspecto. Que, por exemplo, Urano, ele não vai demorar tanto, né? Netuno demora um bocadinho, mais ou menos isso, e Plutão demora demora um bocadinho mais. Porque é o tal negócio, vai, retrograda, tarará, tarará, tá mais ou menos uns 2 anos mesmo. Aí a gente fala assim, agora eu entendi o que diabo você tava fazendo, conversando com não sei quem. Sabe? Porque na hora a gente não entende, gente. A gente não entende. A gente sente o chacoalhão, mas a gente não entende. A gente tem que só viver o negócio. Tá? E quando a gente está vivendo um trânsito de planeta transpessoal, lembra? Transpessoal. E por que eu gosto de chamar de planeta geracional, planeta coletivo? São planetas que estão conectando a gente com um karma coletivo. Não é só um karma nosso. Tem a ver com a nossa função aqui. Se a gente está aprendendo alguma lição daquele planeta, é porque aquela lição que a gente está aprendendo tem a ver com coisa nossa, com a Terra e com as pessoas em volta da gente. Com o todo. Não é só, porque eu preciso aprender isso. Não é porque eu preciso aprender isso. Não, de novo. É a minha função aqui. É o meu papel como alma. É o que eu vim desempenhar aqui. É o que eu vim quebrar aqui no coletivo. É eu como pecinha. Nesse esquema todo. É muito maior o negócio, tá? É muito maior. E se estiver aspectando o planeta anão junto, como é o caso que a gente tem agora, Urano com Sedna, é um negócio intergaláctico, inclusive, que tem a ver com o karma do sistema solar, da evolução da Terra como um todo no sistema solar. É a sua alma reencarnando aqui, é o famoso over and over and over and over and over. Encarnações, 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 encarnações. É coisa que você está fazendo em várias encarnações. Que você está tomando consciência. Que está com Urano. Que é a tomada de consciência superior. Vocês estão entendendo? Em Gêmeos, que tem a ver com interação, trocas, comunicações.
como a gente aprende, como a gente lida um com o outro, ver as coisas por diversos prismas, se coloca no lugar do outro, troca de polaridades. Gêmeos é tudo isso. Integra as polaridades. Que se vocês forem entender o mito da constelação de Gêmeos, né, de Castor e Pólux, é mais ou menos isso. Eram dois irmãos que, enfim, um matou o outro, tarará, tarará. Mas a metáfora por trás, né, é essa coisa de um aceitar, eles ficavam revezando, né, um indo pra vida, outro pra morte, essa coisa do... Por isso que as pessoas falam, geminiana, essa energia bipolar, não, essa coisa de se colocar no lugar do outro, da interação, uma hora você faz isso, outra hora você está em outro lugar, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, essa impermanência. Sabe? Essa impermanência do ser, inclusive. Tá? Essa impermanência, inclusive, de opinião fixa, que você se coloca no lugar do outro, na vivência, na experiência do outro, porque um vivia na vida, depois ele vivia na morte, que era no lugar do outro. Vocês estão entendendo? É muito profundo essas coisas, gente. Enfim, por isso que a gente tem que estudar tudo o tempo todo, tá? Ir a fundo. Enfim. Então tá. Falei de Plutão. Se você está vivendo um trânsito uraniano, se você tem qualquer planeta, tá? Em Gêmeos, aliás, Gêmeos não, vamos começar com os signos fixos primeiro, tá? Você tem qualquer planeta em 28 ou 29 graus de Touro, Leão, Escorpião ou Aquário, ou se você tem qualquer planeta entre 0, 1 e 2 graus de Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes, tá? Esse planeta estará sendo influenciado por Urano, tá? Tá, depois eu falo isso, tá? Esse planeta vai estar influenciado por Urano, tá? E aí, gente, o que é importante vocês saberem? Ao contrário de trânsitos plutonianos, o que o trânsito uraniano faz? Qualquer coisa que este planeta esteja conversando com Urano está trazendo o despertar de alguma coisa. Ele está acordando alguma coisa, tá? Urano acorda alguma coisa. E Urano, ele acorda num lampejo. Urano é essa tomada de consciência igual um raio, tá? E Urano, ele traz mudanças e quebras radicais. Então, pode ser que de repente, do nada, te deu uma louca de fazer uma revolução naquela área com alguma coisa, tá? E que eu ia falar. E se você tem essa conversa, tá? Nos signos mutáveis, que é Gêmeos, esses planetas em signos mutáveis, que é Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, preste mais atenção ainda, porque
Urano tá conjunto com Sedna, tá? Urano, ele vai sair dessa posição e ele vai andar. Então, daqui a um tempo, Urano sai daí. Só que Sedna é lento pra caramba, já falei pra vocês. Sedna é muito lento. Só que Sedna vai ficar. Então, se você tem qualquer coisa conversando com essa conjunção, nesses signos mutáveis, essa coisa que está sendo acordada é um acordar, gente, de limpar a alma mesmo, e, de novo, de despertar intergaláctico, tá? De tipo assim, a minha alma acordou de vez para uma coisa cósmica, sabe? É uma ligação cósmica com as coisas. Que te conecta com algo muito maior, tá? É tipo seu cérebro assim explodindo igual uma supernova, sabe? Assim, o seu cérebro, se for, por exemplo, Mercúrio, né? Se for a Lua, Vênus é o coração, essas coisas, sabe? É esse senso de pá, sabe? De realmente cair uma ficha grande, de consciência expandindo absurdo, sabe? E por último, Netuno, gente. Netuno, o que acontece? Se você tem qualquer coisa, tá? Conversando com Netuno, se você tem qualquer planeta que é de Netuno, aqui, porque eu preciso lembrar onde tá Netuno, tá aqui, tá? Se você tem qualquer planeta entre 28, 29 graus de Peixes, Gêmeos, Virgem ou Sagitário, tá? Ou 0, 1 e 2 graus de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, tá? Este planeta estará conversando com Netuno. E aí, gente, é importante porque Netuno está conjunto e estará conjunto até o ano que vem. E ano que vem o negócio, a conjunção ainda fica mais forte. Em Áries vai até, sabe-se lá, com Saturno, tá? E os dois, eles estão reestruturando tudo na sua vida do ponto de vista espiritual. Então, a sua vida está sendo recriada, tá? De acordo com o seu propósito espiritual, com quem você é como espírito, como consciência. Só que todo trânsito netuniano, ele é muito baseado na fé. Netuno é o planeta da fé, né? E todo trânsito netuniano, ele é muito estranho. Eu gosto de usar a metáfora que Netuno, ele é um planeta que tem neblina. É um planeta nevoado, sabe? Então você não sabe para onde você está indo. Ele é muito confuso. Todo o trânsito netuniano é muito confuso. E com Saturno lá no meio, você tem... É como se você tivesse
noção pra onde você vai, mas você não tem ao mesmo tempo. Como assim, Luciana? Sabe quando você tá... Imagina que você tá... Eu sempre tenho essa visão assim, sabe? Imagina que você tá fazendo... uma trilha, sabe? Você tá fazendo uma trilha e aí tem muita neblina na sua frente. Você não consegue ver nada, você só consegue ver o chão, sabe? O chão. E um monte de névoa na sua frente. Isso é trânsito netuniano. Você só sabe que você tem... É o famoso, não sei, só sei que foi assim, é meio chicó, sabe? Eu só sei que eu tenho que seguir isso aqui. Só sei que eu tô indo no caminho certo, essa fé, eu só sei que eu tô indo no caminho certo. Aí, de repente, do nada, essa neblina abre. E aí vem aquele senso de realização tão grande. Que é essa conexão espiritual de... Cara! E aí você vê aquele pôr do sol, aquela paisagem linda, aquela coisa idílica, sabe? Dos seus sonhos. Você fala assim, meu Deus, que lindo, estou no paraíso. É aquilo que eu sempre sonhei, estou indo para o lugar certo, sabe? Uau! Aí, de repente, aquela neblina se fecha e você assim, uai, mas aonde que eu tô? Não sei, é pra continuar andando. E aí você continua andando. Que é esse Saturno aí que te dá esse pedacinho de estrada. Aí você continua andando. Aí de repente do nada abre de novo. Aí você, uau, meu Deus, que lindo. Aí fecha de novo. Então você tem esses vai e vem é esse vai e vem de... É esses vai e vem, não. São esses vai e vem. Jesus, eu acabei de falar que a gente precisa usar bem as palavras. Eu estou conjugando gramaticalmente tudo errado. São esses vai e vem, tá? São esses lampejos como que fala? Essa certeza e incerteza, certeza e incerteza, certeza e incerteza, sabe? Mas mas quando a certeza vem, é aquele negócio que, cara, eu sei que eu tô no meu propósito. Eu sei que eu encontrei que é isso mesmo que eu sou e que eu quero, que eu tô certo, que é isso mesmo a minha verdade, que a minha vida tá indo pro rumo certo. Aí de repente do nada fica, mas será que é? Mas meu Deus, eu acho que eu tô perdido e tal, sabe? E é perfeitamente normal. E é perfeitamente normal. Trânsito netuniano é assim. Tá? Trânsito netuniano é assim. E de novo, dependendo do que tá falando, vai influenciar aquele planeta. Tá? Mas é esse vai e vem da... Gente, eu tô tentando lembrar a palavra. Não tá vendo. O que é isso? Misto quente? Pagodinho? Não. Enfim, gente. Né? Acho que deu pra entender. Né? Acho que deu pra entender. Então é isso. Tá, gente? É isso que me veio falar tudo pra vocês. De novo, se vocês virem algum ângulo, alguma coisa que chama a atenção de vocês, e vocês tiverem interesse em marcar consulta de trânsito, só falar comigo, tá? Que farei com muita alegria, tá bom? Mas é só pra tentar dar uma ajudada pra vocês entenderem o que tá acontecendo, tá? Pra não ficarem tão como que fala? Tão, sabe? Reativos. Tá um pouco difícil agora no começo, porque Vênus
Vênus também tá em Escorpião, né? E Vênus tá numa conjunção próxima com o nó do Sul. Escorpião não, gente, desculpa. Virgem. Tá numa conjunção próxima com o nó do Sul. E aí eu sinto, e Cupido também tá ali no meio, tá? E aí, gente, eu sinto que tem um pouco de apego ainda. Nó do Sul é muito aquela coisa de tudo que a gente precisa, do espaço que a gente precisa abrir, que a gente precisa desapegar, sabe? Só que ali, com Vênus ali, tem um pouco de revisão dos nossos valores, sabe? Só que de uma forma meio apegada, ainda mais com Cupido ali no meio, sabe? E Vênus em Virgem, ela é bem cri-cri, ela é bem criteriosa. Tá uma coisa meio, de novo, eu sinto uma energia meio apegada, sabe? Então tem muita coisa que a gente tá com certa dificuldade de desapegar, ou por um preciosismo, ou então porque às vezes a gente quer desapegar de uma forma bem feita, limpinha, de ai não, eu tenho que fazer do jeito certo, sabe? E a energia agora é bem escorpionina, sabe? E Escorpião, muitas vezes é assim, cara, não interessa se vai ser certo, se não vai, sabe? De tipo assim, você vai passar a manteiga no pão todinho, tipo assim, cara, pão com manteiga é pão com manteiga, sabe? Você vai comer, não precisa espalhar bonitinho, na torradinha inteirinha, não, passa assim, ó, e pronto, e come, sabe? Não precisa passar em toda a bordinha, na mesma espessura, não. Então eu acho que tem um pouco essa energia ainda, sabe? E Cupido também tem uma energia bem cuidadosinha, meio... Qual que é a palavra, gente? Utópica, sabe? Não é nem utópica. Cupido tem uma energia de até meio autossacrificial, sabe? De acreditar, lutar por coisas, nem que pra isso eu sabe, eu me ferre, digamos assim, porque eu acredito naquele valor, eu acredito naquilo, porque eu, sabe, é um negócio tão... Ai, qual que é a palavra? Tá me faltando palavra, gente. Eu tenho problema mercurial. Eu tenho problema mercurial. Já falei, eu tenho o pior posicionamento mercurial da vida. Oh, meu Deus. Por que, Deus? Mas, sabe, é aquela coisa bem... Bem... arturesca. Como que eu posso falar? Bem novela de cavalaria, sabe? Bem... bem honrosa, sabe? E aí junta... E tá em Virgem também. Aí junta isso em Virgem. Com a Vênus em Virgem, que é toda meticulosa, sabe? E o nó do Sul em Virgem... Essa coisa de preciso ser impecável, preciso ser meticuloso. Então, que é justamente o que a gente tem que desapegar, aí dificulta, né? Ai, que susto, achei que o Saruê tinha entrado. Não, mas esse barulho é a medalhinha da Zuzu comendo. Então dificulta, se bem que o Saruê ele mastiga. É diferente. Melhor imitando o Saruê mastigando. Ele é grosseiro, gente, ele é grosseiro. Porque tem dois, né? Tem a Pandita, que ela é mais fina, mas tem o El Bandido. O El Bandido, ele é maloqueiro. Inclusive, eu brigo com ele, ele fica... Eu não sei se vocês já viram o barulho que o Saruê faz, parece que eles estão arrotando, né? Eles ficam... E aí eu brigo com ele, eu fico, seu maloqueiro, seu feio. Aí ele fica assim... arrotando pra mim. Eu fico, não arrota em mim, não arrota.
Ai, gente, parece, já falei, eu não sou internada porque eu não sou. Mas é isso, tá? Então acho que no começo tá complicadinho. Por causa dessa conjunção. Quando que essa Vênus vai sair daqui? Ó. Nossa, vai demorar um tiquinho. Vai parar de fazer uma influenciazinha lá pro dia 7, tá? 7 de outubro. Então só semana que vem. Então essa semana ainda tá meio apegadinha, tá? Ainda tá meio apegadinha. Então segura firme aí, galera. Tá? Mas aí, ó, aí ela sai de lá, né? Mas aí, bem no dia 7, quem que fala com Quiron? A Lua. E aí faz o carreta furacão, né? Faz o trio da alegria ali. A Lua com Quiron. Quiron e Eris, gente, eles estão conjuntos assim, ó, um com o outro já há um tempo, né? Então, assim, nossas feridas estão... Vamos curar, vamos curar, vamos curar, vamos curar, vamos curar. É hora de ser autêntico mesmo, só que assim, bem doído, né? Aí bota a lua ali, a gente tá bem reativo, né? Momentinhos complicadinhos. Momentinhos complicadinhos estamos vivendo, como humanidade. Mas é necessário, gente. Uma hora eu tinha que vir, né? É tipo isso. Trabalho... Gente, eu já falei pra vocês, eu sou bem plutoniana. Uma hora o trabalho sujo tem que ser feito. E é nós que tem que fazer, não é à toa que eu encarnei agora, né? Uma hora vai. Ou vai ou racha. Acho que o título desse filme vai ser Ou Vai ou Racha, né? Eu sou da turma do racha. Eu usei até a expressão, né? Acho que no vídeo passado de rachar o coco. Tem coisa que tem que rachar o coco, né? Vai rachar o coco. Então é isso, né? Eu não tô isenta não, tá? Então é isso, gente. Esse vídeo já ficou muito longo, tá? Eu tenho coisas pra fazer. Eu não quero dormir tarde, não. Não adianta. Não adianta. Falo isso, story of my life, que disse? Não compro nada. Não compro nada. Eu sou uma loroteira, entendeu? Sou uma fraude. Uma fraude. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Principalmente nesse formato, né? Improvisated. Obrigada por ouvirem a música de Jatobá, que fica registrada aqui. Se alguém tentar copiar, está aqui, ó. Vou pedir direitos autorais, né? Que fica registrada a primeira versão de Jatobazinho da internet, tá? Então tá bom. Falou, valeu, gente. Tchau. Ai, tô no Instagram, então desliga isso aqui e aqui.